Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. E grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da nossa salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui concluímos os ensinamentos preciosos, a regra de ouro, como eu disse, o Sermão da Montanha. Nós, ao longo desses últimos dias, desde o capítulo 5, aprendemos e aprendemos muito, fomos meditando cada ensinamento, e vale muito a pena, se você tem uma oportunidade, até mesmo rever, ouvir novamente cada dia. O Senhor foi falando ao nosso coração, chamando, fazendo um apelo, um ensinamento, falando da porta estreita, da porta larga, e agora o Senhor conclui dizendo: Aqueles que ouvem estas minhas palavras e as põem em prática é semelhante a um homem prudente. Tivemos tempo o suficiente para aprender, para ir aprendendo com os ensinamentos de Jesus e temos a oportunidade de colocar em prática ou não. A escolha é nossa. Aqui, meus irmãos, o Senhor compara com uma construção de um edifício, construção de um prédio, de uma casa, a vida espiritual. Perguntemo-nos, pergunto, Vanilson, como que está a minha casa no sentido espiritual? Tem alicerce? Esse alicerce aqui podemos dizer a fé. O fundamento não se vê as pedras, não se vê os ferros, mas está sustentado naquilo que não se vê. A fé não se vê, não se pode medir, mas todo homem, todo cristão, toda mulher de Deus é alicerçada na fé. E às vezes vem as dificuldades, as contrariedades, as lutas, os desafios, e vem na vida de todos, todos nós. Mas se estivermos alicerçados em Deus, não cairemos, não naufragamos, como meditamos no Evangelho do domingo sobre as ondas que balançava aquele barco. Aqui, por outro lado, aqueles que escutam e não as põem em prática é semelhante a um homem sem juízo, um homem imprudente. O que nós aprendemos nesses dias? Vamos colocar em prática para não nos tornarmos como pessoas imprudentes, sem juízo. Eu estou vivendo nesse momento um, um velório, literalmente. Meu tio está sendo velado, tio Davi, e ele é um exemplo de um homem prudente. E nos mostra isso na família. Ali nós cantamos, rezamos, até anunciamos a palavra e as pessoas ali em torno do corpo, porque ele nós acreditamos firmemente pelo exemplo,
pela sua fidelidade, pelo homem de Deus que foi durante toda os seus anos de vida, que está no céu com Deus. Acredito fielmente que ele está no céu com Deus. Deus deu a graça dele se confessar bem, dele receber os sacramentos, a unção dos enfermos, a comunhão. Graças a Deus, é uma graça. Por quê? Porque ele fez por merecer. Ele se esforçou. Ele foi esse homem prudente, fiel. Olha que exemplo bonito. Por isso, meus irmãos, não percamos esta oportunidade. É o Senhor está tocando no nosso coração, concluindo este sermão da montanha. Que o Senhor nos dê a graça. Peça isso, peça a graça de Deus, de ser um homem prudente, uma mulher prudente, e Ele vai derramar esta graça sobre a tua vida. Amém? Eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia. Um abraço fraterno do irmão Vanilson Mendes. Que Deus os abençoe.